Então sejam bem-vindos à nossa casa, vamos dizer, a nossa base de Porto Alegre. E sejam bem-vindos a mais um Café e Bíblia, mais um domingo. Encerramos a série de Daniel e hoje nós vamos falar um pouco sobre a trajetória de Jesus. É isso? A gente quer trazer as próximas semanas, né, falar um pouco mais sobre histórias do Novo Testamento, aquilo que, né, sobre Jesus, hoje a gente vai estar falando sobre a caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús, que está lá no livro de Lucas, capítulo 23, 24. Início de 22 e vai indo. Não, o finalzinho, no meio do capítulo 24 de Lucas. Sim. A gente vai falar um pouquinho antes um pouco da história. Depois a gente vai chegar até os meninos caminhando no caminho de Emaús. Certo? Vamos. Vamos lá então. Aleluia. Quando tu quiser, gente, só mandar a gente começa. O pessoal que está chegando aí, está entrando. Sejam bem-vindos. Mais uma vez a gente vai falar que a gente está fazendo. Ah, é verdade. Não esqueçam de se inscreverem lá no YouTube. Nós vamos salvar a live aqui no Instagram, mas também lá no YouTube. E a gente ainda está precisando dos 50 inscritos lá, para a gente poder gravar live direto de lá, para que fique uma qualidade boa. Então, imagem para que a gente não precise ver deitado. Para a gente não precise ver deitado aqui no Instagram. Então, não esqueçam de se inscrever ou de compartilhar aí já essa live com seus amigos, conhecidos, para que também se inscrevam lá, né? Deixe lá seu gostei, deixe comentários, porque quanto mais atividade tem no YouTube, mais o YouTube entende que está sendo relevante e entrega nossos conteúdos. Então, enquanto a gente está insistindo nisso, é porque o YouTube ainda não está entendendo que o nosso conteúdo é relevante. Então, é bom por ser relevante, mas também mais é para a gente poder fazer as lives direto de lá. Sim, mas é que a gente precisa entender que é relevante para que consigamos alcançar o algoritmo. E fique mais fácil também para a gente fazer, menos complicado para quem está vendo e para a gente fazer. Para a gente poder preparar. Certo. A gente, hoje, na verdade, o que a gente vai falar é uma história bem legal sobre os dois discípulos do caminho de Emaús. A gente estava conversando e a gente resolveu trazer um pouquinho antes, né? Para a gente poder entender um pouco da história, o porquê disso, né? Por que Jesus estava caminhando com aqueles dois discípulos. E hoje a gente quer começar lá na quinta-feira, antes da ressurreição, antes da morte de Jesus. Eu gosto muito desse final da história do Evangelho sobre Jesus. A Bíblia vai dizer que na quinta-feira à noite, na última ceia, e é algo que eu e a Ana a gente tem compreendido muito isso, principalmente nesse último ano, o quanto é não interessante só, mas o quanto é necessário, bom, o fato de nós sentarmos à mesa com Jesus, né? A gente tem nesse último ano entendido muito isso e o Espírito Santo realmente tem trabalhado muito no nosso coração e a gente tem vivido muitas experiências nesse fato de nós sentarmos à mesa com Cristo. Parece algo meio doido, né? Mas é algo realmente algo especial, a gente ter esse tempo de mesa com Cristo, né? de estar sentado com Jesus aprendendo e o final da história, da passagem, né, de Jesus aqui nessa terra começa realmente quando Jesus está sentado à mesa com os discípulos na última ceia. Ana até grifou ali para a gente trazer, né, alguns pontos interessantes, né, quando Jesus fala, que dá uma assim, no 22, né, que é na quinta-feira ainda, no 22, no finalzinho do 14 ali, né, 22:14 fala, quando chegou a hora, né, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Porque aqui no 22 ele instrui os discípulos a prepararem, vão lá naquele local, procure fulano, um salão e preparem tudo, né?
porque ele já queria ter esse tempo com eles de mesa. E aí no verso 14 diz assim: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e ele lhes disse: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Então várias histórias que a gente lê, inclusive no tempo que a gente estava falando sobre Daniel, teve isso, né? Sim. Mesa do palácio, o rei, tudo. Então várias histórias que a gente vê a importância realmente da mesa. A Bíblia, a palavra de Deus nos instrui isso, como é importante esse tempo de mesa. E a gente estava lendo aqui, me chamou a atenção e eu grifei essa parte, né? Reclinaram-se à mesa, desejei ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes de sofrer. Por que a gente resolveu trazer um pouquinho mais, bem antes, uns 2 dias, quinta, sexta, sábado, 3 dias antes da história de Emaús, porque hoje a gente estava repassando o texto de novo e teve algo que brilhou, né? Que se destacou no nosso... Virou uma chavezinha. Virou uma chavezinha. Então a gente quis trazer um pouquinho antes, né? Naquela quinta-feira antes de Jesus ir para a cruz, ele disse: poxa, eu queria muito estar na mesa com vocês. Eu estava esperando esse tempo porque o tempo de Jesus na mesa é um tempo de comunhão, de entrega, né? De entrega, de ensino. De partir o pão, realmente, né? de dividir aquilo que tem, né? E aqui a gente não está só falando em algo físico, natural, não, dividir a experiência, porque ninguém leva à mesa alguém que não é especial. Você não leva para sua casa alguém que não é especial, que você não tem afeto, que você não conheça, que você não tenha uma afinidade, né? Às vezes, de estar junto com você, de você compartilhar aquilo que você tem. Então, naquela quinta-feira à noite, foi o que Jesus fez. Antes de ele ir para o Getsemane, a gente sabe da história, antes de ele ir para o momento de oração, né, e levar alguns dos meninos juntos, dos discípulos, e depois ser encontrado por Judas lá no Getsemane. Naquele momento, eu gosto muito dessa história, no momento em que Jesus vai orar e durante 3 vezes ele vai e retorna, e João e alguns discípulos estão dormindo. Eles: poxa, gurizada, vamos ficar junto comigo, me ajudem na oração. E eu gosto muito dessa parte, porque quando Jesus volta novamente na oração, né, conversa com os discípulos que estão dormindo, e ele diz: pô, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas naquele mesmo momento, ele se lembra de tudo, ele sabe que para cumprir o propósito do reino de Deus aqui nessa terra, ele precisava morrer naquela cruz, para que realmente hoje nós pudéssemos sentar à mesa com Jesus e os nossos defeitos não fossem aparentes diante de Deus, porque quando nós sentamos à mesa com Jesus no reino de Deus, os nossos defeitos são apagados pela justificação do sangue de Jesus, não por causa que nós somos bonitos ou melhores ou conta bancária alta ou baixa, não, é porque realmente o que nos cobre o nosso pecado é realmente a graça de Deus através de Jesus. Paulo vai dizer que aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça nada mais é do que a justificação do sangue de Jesus, né? Então, naquela quinta-feira, quando Jesus está à mesa, e Lucas não fala, mas em outro evangelho vai dizer que Jesus, naquele momento, tira, né, toda a sua veste de grandeza, de glória, e vai lavar os pés dos discípulos. Então, o lugar da mesa é o lugar de realmente... Jesus mostrou que a mesa é um lugar de humildade, de servir e de realmente viver o projeto daquilo que Deus tem. Passa a quinta, depois Jesus é preso, é abandonado por todo mundo, aí Pedro vai lá, fica aquela madrugada que a gente sabe tanto, né? E durante toda a madrugada, 3 vezes ele nega Jesus, e o galo canta, e Jesus olha para Pedro, e daí Pedro foge também. Na sexta-feira, quando Jesus é condenado à morte, ele recebe a sua cruz, e ninguém está perto dele, e de repente a Bíblia diz que Isaías já havia profetizado isso, né, que todos o abandonariam e um estrangeiro o ajudaria. Então, quando ele pega um sirineu, né, os soldados pegam alguém estrangeiro para ajudar a levar a cruz, e daí vem a morte, né, e daí vem o sábado, né, que Jesus transforma tudo, né, toma a chave da morte e do inferno das mãos do inimigo e nos dá a vida, nos propõe a vida eterna,
e uma nova mudança de vida. E daí vem o domingo, o primeiro dia do ano da mudança. A minha Bíblia diz que é o primeiro dia do novo mundo. Dia 1. Dia 1 do novo mundo, na verdade, é o primeiro dia da história do nosso calendário hoje, não. O dia 1 do nosso calendário que nós vivemos hoje, 2025, o dia 1, Jesus primeiro aparece, ressuscita e aparece para algumas mulheres, né, lá no sepulcro. E depois a gente continua esse domingo, né? E daí a gente vai entrar na história que a gente quer falar hoje, a caminhada de Jesus com os meninos no caminho de Emaús. Tem alguma... Vou começar iniciando só, que diz naquele mesmo dia, né, que foi o domingo, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Diz que a caminhada era 2 dias, né? 2 horas. 2 horas? 2 horas de caminhada. 2 horas de caminhada. Então, para a gente entender um pouco, esses 2 discípulos, tem uma curiosidade, quer falar curiosidade? Eu falo? Não, pode falar. Esses 2 discípulos, eles estavam com os apóstolos em Jerusalém, né? Eles permaneceram ali, e daí eles saíram de Jerusalém e eles estavam voltando para a vila dele, para a cidade deles, e nesse caminho para até o local em Emaús. E essa é uma caminhada de aproximadamente 2 horas. Né? Então eles saíram, daí não se sabe se eles estavam voltando para casa, ou se eles moravam em Jerusalém e estavam indo a negócios, a Emaús, ou a história não sabe, né? Mas naquele domingo, após eles também terem ouvido, né? Então, se a gente vai continuar a história, a gente vai ver que eles vão falar que eles estavam lá com os 11 discípulos, né? Os 11 apóstolos de Jesus. Quando as mulheres chegaram e disseram, olha, poxa, Jesus ressuscitou. Agora eles saem de Jerusalém e vão no caminho para a cidade de Emaús. E a história, né, a gente vai ler ali, a história fala de Cefas, né? Não era alguém influente, né? Cleopas. Não era alguém influente, não fazia parte dos 12 principais, mas era um discípulo de Jesus, alguém que conhecia, e a história diz que talvez ele seja o tio de Jesus, né? Ele fosse... há alguns historiadores que linkam ele sendo o irmão de José, o pai de Jesus, né? Não o pai biológico, mas o esposo de Maria, né? José. Então, ele era o tio de Jesus, alguém que conhecia Jesus, que viveu com Jesus, que conheceu ele como criança, menino, viu os milagres, porque a gente vai ver que no meio daquela conversa, no caminho, eles falam sobre isso. Eles estão no caminho, saindo de Jerusalém para Emaús, de repente Jesus chega e começa a caminhar, e a história vai dizer que Jesus se apresenta como um estranho. Então, por isso a gente queria falar hoje sobre essa caminhada de Jesus. Né? Ele diz assim, no 15, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Sim. Então, essa caminhada, e a gente trazendo para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, muitas vezes isso acontece. Né? E tem uma coisa bem interessante, a gente estava estudando e conversando sobre isso, eu e Ana. No domingo, Jesus aparece antes de aparecer para os 11 discípulos, né? Porque não são mais 12, a gente sabe que Judas já havia morrido, né? Já havia se matado, né? Se enforcado. Então, a partir daquela sexta-feira, se tornaram os 11 discípulos, né? Que mais tarde seriam os apóstolos. Então, eram os 11. Jesus não aparece primeiro para eles, né? Então, a gente estava comentando sobre isso, o quão importante é o amor de Deus através de Jesus para todos nós. Muitas vezes a gente está nessa caminhada, na jornada da nossa vida, e às vezes a circunstância daquilo que nós estamos vendo nos faz perder a percepção de que o amor de Deus ele é insuperável, e até mesmo a gente não consegue trazer uma explicação lógica, porque Jesus passa 3 anos e 3 meses, mais ou menos, caminhando com aqueles 12 discípulos, né? Trazendo ensinamento para eles, gerando uma fé e uma expectativa no coração daqueles meninos,
E agora ele... Agora... Estou tranquilo? Agora ele morre, né? E a primeira aparição de Jesus é para algumas mulheres. Aqui eu gosto muito disso. Aqui é a importância das mulheres, né? Olha o feminista falando aqui. Quer falar alguma coisa? O que eu acho interessante nessa parte, quando nós estávamos conversando, é que Jesus morre e o que a gente imagina é que todos os discípulos, os apóstolos, estariam, já tinham ouvido, né, o que Jesus havia avisado e falado para eles, estariam todos reunidos ali esperando algo acontecer, né? Ou no mínimo juntos. Fazendo um culto, esperando a pedra do sepulcro se abrir, né? Esperando algo impactante acontecer, né? Algo tremendo. Mas esses dois, né, que foi o Cleopas e mais um que a Bíblia não relata quem foi como se eles estivessem, mesmo ouvindo, né, as mulheres que tinham ido ao sepulcro e contando tudo o que tinha acontecido, que elas tinham falado já tinham visto, né, como é que se diz? Os anjos e tudo mais, tudo que tinha acontecido. Eles estavam ali ainda naquele momento, mas mesmo assim eles saíram e foram caminhar, né, em direção a Emaús, e como se estivessem desesperançosos, né? Nós estávamos conversando sobre isso, como se estivessem desanimados ou desacreditados. Perderam a esperança. Perderam a esperança. Foi isso que aconteceu? Quantas vezes nas nossas vidas, agora eu lembrei até de mim, né? Porque quantas vezes na minha vida eu já fiz isso? Nossa, eu vivi tudo isso contigo para chegar até aqui e estava esperando algo tão estrondoso acontecer, estava esperando, né, de todas as promessas, de tudo que eu vivi contigo, né, de tudo que tu me falou para chegar até aqui e agora acontecer isso. Parece que tudo acabou, parece que tudo morreu, parece que realmente o sol escureceu e a esperança se acabou. Foi para isso que a gente viveu tudo aquilo? Foi uma história assim que acabou desse jeito? E aí parece que os dois viram as costas para todo o grupo, vamos dizer assim, e saem caminhando de volta, né, seja para casa, ou seja para uma outra vida, ou seja, né, simplesmente os dois saíram e foram para caminho de Emaús, eu imagino que desesperançosos, né, desacreditados, mesmo ouvindo as mulheres dizer, não, olha, a gente foi lá e aconteceu isso, e daí eles estão indo no caminho. Não só as mulheres, né, porque... Pedro também foi lá e ainda... Porque no meio dessa caminhada, Jesus está caminhando com eles, e eles não reconhecem, não percebem que é Jesus. E daí Jesus... Jesus encontra eles, né? Jesus está dizendo, então, o que está acontecendo? Por que vocês estão tão tristes desse jeito? Por que vocês estão desesperançosos desse jeito? Né? E daí até um deles vai falar, o tio de Jesus vai falar, poxa, mas de onde é que tu vem, cara? Você é o único aqui que não sabe das coisas? Jerusalém, que não sabe que apareceu um homem de Nazaré chamado Jesus, que fez milagres, que através dele os profetas haviam profetizado, e ele realmente fez coisas de tudo que os profetas haviam profetizado. E de repente nós até acreditávamos, nós vimos os milagres acontecendo, e ele morreu, mas ele foi morto naquela cruz. E algumas mulheres até falaram que viram o sepulcro vazio, e até Pedro correu para lá e viu que realmente só havia dentro do sepulcro os panos, né, os lençóis. A gente até achou que, eles mesmos eles falaram, a gente até achou que esse Jesus ele ia redimir o povo de Israel, né? Então ele ia mudar a história do povo de Israel. Então essa foi a história daquela caminhada, né? A caminhada de Jesus com aqueles dois discípulos de Emaús. E trazendo para nós, como a Ana falou, poxa, dificilmente quem como cristão nunca viveu uma semana, uma caminhada, dias, né, de caminhada que se sentiu só. Quantas vezes, né? Talvez você não, mas quantas vezes eu ainda essa semana, a gente estava conversando, essa semana a gente viveu tantas coisas na nossa vida, né? Começou, eu me lembro na segunda-feira que a gente estava em casa ainda lá na praia orando,
E parecia realmente que a jornada ia ser complicada para nós essa semana. E Deus mudou e acabou no domingo a gente estando aqui em Porto Alegre. Então, são mudanças que Deus faz através de Jesus, que às vezes a gente começa a caminhada e dizendo, poxa vida, eu estou sozinho, será que Jesus não está olhando para mim? Né? Será que Jesus não está vendo que eu sou alguém bom, alguém que pratico princípios da palavra, alguém que vai na igreja, alguém que vive os propósitos que Deus tem, como a gente tem falado nas últimas semanas sobre Daniel. Poxa, eu tento me desvencilhar do mal, eu tento fazer aquilo que Deus deseja de mim como um representante do reino aqui nessa terra. É o que os meninos, esses dois, estavam falando para Jesus na caminhada, é o que eles estavam comentando entre eles. E a história deles vai ver, depois se você ler todo, é bom ler um pouquinho antes para entender o contexto, a gente vai ver que até Jesus chegar havia até uma discussão entre eles, né? Poxa, um diálogo mais acirrado, poxa, mas a gente estava acreditando que ele realmente ia ser o salvador de Israel, que ele ia redimir o povo, porque a gente viu que tudo que os profetas falaram sobre ele aconteceu. Só que daí no meio dessa jornada, eles estão caminhando e como a Ana falou, até a gente lendo o texto, a gente parece que sente que eles perderam a esperança, né? Eles saíram de Jerusalém indo para Emaús, perdendo a esperança de que realmente Jesus poderia fazer e ressuscitar, mesmo vendo tudo que Jesus já havia, todos os milagres que já haviam acontecido naqueles 3 anos que antecederam a morte de Jesus. Então muitas vezes na nossa caminhada a gente vê isso, né? Poxa, Deus faz tantos milagres, Deus age em graça. Nós quantas vezes sentamos à mesa com Jesus e recebemos a presença dele, recebemos o amor dele, sentimos, né, agraciados, sentimos aquele algo bom, né? Quem nunca sentiu aquele momento bom de estar na presença de Deus, que dá vontade de chorar de alegria, que você tem paz no coração, que a Bíblia diz que é essa paz que excede o entendimento. E quem não passou por tudo isso e teve um dia na sua vida que parece que a caminhada da jornada a gente está sozinho, né? E mesmo ali eles conversando e Jesus, o próprio Jesus ainda falando, né, para eles, e eles ouvindo Jesus falar, que diz para eles como vocês custam a entender e como demoraram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Tipo, eu mesmo falei, vocês não estão enxergando que eu mesmo estou caminhando agora com vocês, e nem assim eles perceberam, né, que era o próprio Jesus caminhando com eles. E quantas vezes nós estamos tão confusos com a nebulosidade das nossas circunstâncias, e o próprio Jesus está ali conosco caminhando e dizendo, não, mas não deveria passar realmente por tudo isso, mas eu estou junto com vocês, né, e vocês não percebem. E aí continua a caminhada, e eles se aproximam do povoado, e quando chegam, aqui também é uma coisa que nós estávamos falando, né? Quando eles chegam lá no local, a Bíblia diz no 29, eles insistiram muito com ele para que ficassem com eles naquela noite, porque a noite já vinha e o dia estava se findando. Então ele entrou, né, Jesus entrou para ficar com eles. E ele fala, quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. E aí ele desapareceu da vista deles. E aí eles começaram a perguntar um ao outro, né? Poxa, ardia o nosso coração. Nosso coração ficou queimando. Enquanto nós falávamos no caminho, ele expunha as escrituras. E aí eles levantaram, voltaram e contaram tudo para os discípulos. Aqui foi uma coisa que a gente estava falando exatamente da questão da mesa, né, lá no início. Como todas as coisas acontecem quando a gente realmente senta à mesa e Jesus parte o pão com a gente. Quando ele compartilha da graça. Aqui mais uma vez, aqui Jesus está trazendo na prática o que ele falou. Ele vai dizer, um pouco antes, né, na caminhada de Jesus, ele vai dizer, eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, participarei da mesa com ele, cearei com ele. Então, esse convite para a mesa é eu e você que fizemos, né? Às vezes a nossa jornada pode ser atribulada, difícil, não está acontecendo da maneira como a gente sonhou, projetou.
Eu lembro, nós temos orado muito nesses últimos tempos, dizendo, poxa, Deus, que os nossos planos, os nossos projetos, a gente tem tanto sonho e projeto, mas que os nossos sonhos, os nossos projetos, eles não venham interferir na nossa caminhada contigo. Porque às vezes a situação não condiz com o sonho e projeto que a gente tem. E daí isso traz, perturba o nosso coração, que nós não conseguimos ver que... E daí chega um momento em que nós estamos caminhando e nós achamos que estamos sós. Que Jesus não está mais conosco porque está acontecendo uma enfermidade, porque está acontecendo uma falta financeira, porque está acontecendo uma dificuldade na família, porque está acontecendo uma dificuldade lá no trabalho, porque tantas coisas podem acontecer, né? Não estão acontecendo como nós queríamos, como nós imaginávamos, e até mesmo os discípulos dizendo, poxa, os profetas falaram que ia acontecer, que ele ia ressuscitar, mas parece que não está acontecendo. Eles mesmos estão dizendo, olha, a gente sabe que os profetas falaram que ele ia ressuscitar, a gente ouviu de algumas mulheres que ele não estava lá, a gente ouviu até mesmo de Pedro, um dos discípulos dele, que ele realmente não estava lá e que ele havia ressuscitado, mas a gente não sabe, a gente não, nosso coração não tá aberto para que a gente possa acreditar nisso, até o momento que eles chegam ao fim da jornada, né? Às vezes a nossa jornada é de um dia, de uma semana, de algumas horas, às vezes é de anos, até o momento que a gente chega, e essa jornada se encerra no momento que a gente para e a gente convida Jesus, né? Mesmo a gente não sentindo a presença dele, mesmo nós não acreditando que ele está caminhando naquele momento conosco, mas os discípulos pararam dizendo, poxa, vamos sentar à mesa, já é tarde, vamos descansar um pouco. E daí depois que Jesus se apresenta para eles, eles vão dizer, poxa, mas nosso coração queimado. Quantas vezes isso não acontece? Quantas vezes acontece isso comigo? Não sei se acontece com a Ana, mas às vezes a gente está passando um tempo difícil, uma caminhada, né? A caminhada está cheia de buracos, cheia de lama, e não está da maneira como a gente queria caminhar numa estrada pavimentada, bonitinha, lisa, olhando para os lados, vendo flores, né? Vendo coisas bonitas, vendo os pássaros, os animais, mas às vezes a nossa caminhada é diferente, às vezes a nossa caminhada é num lugar rochoso, né? Cheio de pedra, né? Descendo, se sujando tudo, olhando para os lados e não vendo nada bonito, tudo feio ao nosso redor, mas Jesus está ali caminhando com a gente, até o momento que a gente convida Jesus para estar à mesa conosco. No meio dessa caminhada, quantas vezes a gente não sente o nosso coração, né? Poxa vida, a gente às vezes dá vontade, no meio dessas caminhadas difíceis, de parar e você sente vontade de chorar. E o Espírito Santo queimando dentro de você, dizendo, cara, eu estou com você, caminhando junto contigo, não te abala o teu coração, não desanima, né? Continua tendo a esperança e vivendo aquilo que Deus tem. Algumas riquezas que a gente pegou aqui, anotamos até, e eu quero só destacar. Uma das coisas que quando Jesus vai encontrar eles, que é o primeiro dia, os discípulos estavam reunidos esperando algo acontecer, como a gente estava falando, mas Jesus primeiro foi encontrar aqueles que estavam desesperançosos, desacreditados, que foi esses dois. Foi uma coisa que a gente prestou bem atenção. Então, às vezes, Jesus nem vai dar bola, muitas vezes a gente acha que está esquecido. Sim. Porque a gente abandonou, porque a gente já desistiu, porque a gente não acredita mais. Jesus nem vai mais lembrar de mim porque eu estou aqui, já desisti de tudo, já estou desacreditado. Mas olha a importância que foi aqui, né? Que a gente leu. Jesus ressuscita, vai ali, vê as mulheres, mas a primeira coisa que ele faz não é ir lá onde os discípulos estão reunidos, preparados, esperando algo acontecer. Não, ele vai primeiro naqueles que estavam despreparados, desanimados e desacreditados já, onde tinham virado as costas e indo ao caminho de Emaús. Primeiro ele vai para esses. Ele vai lá, caminha com eles, prepara eles, e quando eles estão prontos e reconheceram novamente Jesus, ele volta e aí sim vai para os discípulos. Essa aqui foi uma coisa que também a gente tinha percebido. A segunda aparição de Jesus é para esses dois. Então a gente já está passando um tempo que talvez hoje seja
o primeiro dia de uma nova jornada na tua vida, na tua história. Talvez hoje seja o momento que você possa mais uma vez convidar Jesus. Quando a gente diz convidar Jesus para ir à nossa mesa, a gente precisa convidar Jesus todos os dias, né? Não é? Jesus está sempre ali batendo, caminhando com a gente, mas que talvez hoje, não sei como está a tua jornada, a tua caminhada, mas que com certeza hoje possa ser o primeiro dia desse, como a minha Bíblia diz, eu gostei da tradução, o primeiro dia do novo mundo, de uma nova história, de uma nova caminhada, de uma nova esperança, e que Jesus possa realmente queimar o teu coração de uma maneira, queimar no bom sentido, para que eu e você, na verdade, possamos entender que Ele está caminhando conosco todos os dias. Sim, que a gente possa fazer isso nas nossas vidas, todas as vezes que a gente precisar recomeçar e voltar do caminho de Emaús, a gente colocar dia 1 novamente. Porque não é feio a gente recomeçar, né? Não é feio a gente reconhecer que a gente está achando que Jesus não ressuscitou, não está fazendo milagres. O feio é a gente continuar caminhando sem Jesus, caminhando sem reconhecer sem Jesus. Reconhecer, porque sem Jesus a gente nunca está. A gente nunca está sem Jesus. Que bom tá que Ele sempre caminhando. vai nos buscar no caminho de Emaús. É verdade. E na nossa jornada não vai ser a última vez, pode ter certeza que a gente vai se sentir sozinho, desesperado, sem esperança, né? E achando que está sozinho, mas vai ter sempre um momento que o coração da gente vai arder, às vezes com uma palavra, uma canção. Talvez que essa mensagem hoje, esse café bíblia possa fazer o teu coração se incendiar e você sentir a presença de Jesus tão vivo e tão real e possa se encher de esperança, fé e viver a plenitude e a mesa de Jesus. Oramos? Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por mais uma manhã, mais um dia, abençoa a vida de cada um, a família, que o nosso coração possa, como os discípulos falaram, estar, Pai, pegando fogo com a tua presença, que nós possamos te convidar todos os dias para a nossa mesa, para estarmos conosco na nossa casa. Abençoa a família, a casa de cada um, que tenha uma semana e um dia abençoado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima semana, domingo que vem. Compartilhe, né? Nos ajude a compartilhar. Se você não é inscrito no canal lá no YouTube, nos ajude, convide o seu filho, sua filha, seu pai, avó, quem for lá para a gente conseguir os 50 inscritos. Tá difícil, mas Deus está caminhando com a gente. Deus abençoe vocês, viu?